Paz e bem, é com muita alegria que iniciamos hoje a Semana Franciscana da nossa província, dos Frades Menores Capuchinhos do Maranhão, Pará, Parikuba, província Nossa Senhora do Carmo. E temos a alegria de poder realizar essa semana de um modo diferente, em um outro formato, não mais como estávamos habituados a fazê-la, presencial, mas agora através das redes sociais. De certo modo, isso pode facilitar também um maior número de pessoas participando desta semana e, portanto, tendo acesso ao material que foi produzido e que aqui será apresentado. E para este primeiro dia, nós apresentaremos dois autores, e o primeiro é Frei José Alberto, que escreveu um artigo sobre os capuchinhos ou a nossa vida de missão. Frei José Alberto é frade capuchinho da nossa província, está concluindo o curso de filosofia aqui em São Luís do Maranhão, é natural de Porto Franco e nos apresentará agora esse seu estudo. Dentre as coisas que ele destaca no texto está que a missão é o coração da ordem e o desejo que Francisco tinha, e nós conhecemos, também de ir em missão. A Ordem Capuchinha desenvolveu um grande trabalho na atividade missionária, não apenas para implantar a ordem em tantos países do mundo, mas também para a propaganda fidei. As missões populares é uma outra dimensão das missões que nós, podemos dizer, somos especializados e que, sobretudo no Brasil, se tornou muito conhecida. O quarto CPO, que foi realizado em 1986 em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, já tratou, de certo modo, do tema da missão ao falar da nossa presença profética no mundo. Nós somos fruto desta missão. Os frades lombardos, aqui chegaram em 1893, aqui no Convento do Carmo, iniciando assim uma missão que floresceu, que se alastrou pelo norte e nordeste do Brasil e que chegou atualmente até Cuba. Portanto, passo agora a palavra a Frei José Alberto, que apresentará a nós o seu artigo, o seu estudo sobre nossa vida de missão. A missão, como relembra o ministro-geral cessante Frei Mauro Yuri, está no coração da ordem. Os felizes séculos que foram transcorridos com o desejo incansável de nossos confrades tornaram nossa seráfica ordem grande contribuinte na plantatio ordinis et ecclesia. Desde o chamado de Francisco, embasado em seu desejo de ser Marte, sendo impelido pelo Espírito Santo a ir no meio dos infiéis, nos torna os primeiros a inserir na regra a missão como forma de relação, mesmo com os incrédulos, sendo nós um canal de graça e convenção no meio destes. Com nossa presença nos territórios confiados pela propaganda fidei, podemos germinar para a Igreja Romana frades apostólicos e mártires, que por amor e obediência desbravaram ao longo da história locais difíceis e inacessíveis, cumprindo o envio e o pedido de Jesus, ide batizai todas as nações. E assim, muitas almas puderam experimentar a misericórdia do Senhor, seja no confessionário ou na celebração da Eucaristia. Desde a bula pontifícia Religione Zelos, de 3 de julho de 1528 até os dias atuais, nós capuchinhos fomos incorporados no seio da Igreja pela vida simples e principalmente por não fazer objeções quanto aos locais e às designações de missões. Por estes fatos, somos a cada dia chamados a dar continuidade a essa história e fazer memória dos fatos intrépidos que enalteceram nossa ordem. Falar sobre a missão em nossa ordem, devemos partir primeiramente da vida do nosso fundador, São Francisco de Assis. O ímpeto missionário franciscano tem como ponto inicial a disponibilidade dos frades em partir para qualquer destino através do desapego das coisas, das pessoas e da própria vontade mortificada.
Francisco, quando sai em missão, ele deseja, primeiramente, ser luz para que as pessoas possam reconhecer Cristo e, acima de tudo, ser um promotor da paz. Diversas vezes, Francisco desejou partir para a missão em terras conflituosas, mas isto era tão somente para glorificar a Cristo por meio do martírio. Apeteceu-se a ir à Síria, porém foi impedido por uma tempestade. Dirigiu-se ao Oriente, acometido por uma enfermidade, teve que retornar. Com estes insucessos, quis ir ao Egito, onde se encontrou com um sultão e buscou a reconciliação e o fim da guerra. Mas frustrado em sua esperança de obter a convenção do sultão e a coroa do martírio, prosseguiu viagem para a Síria e depois retornou para a Itália. Em Marrocos, ocorre o martírio dos protomártires da Ordem dos Menores, e ao saber da notícia, Francisco exclama com alegria incomensurável que verdadeiramente tinha 5 frades menores. O ímpeto missionário perpassado ao longo das Constituições. A regra bulada nos exorta quanto ao desejo missionário e ao estilo de pregação. Ser missionário para o seráfico Pai é um doar-se por inteiro, sem colocar objeções e vontades particulares, treinando-se na escola das virtudes, submetendo-se à obediência e ao julgamento do superior, e, acima de todas as coisas, observar com docilidade a inspiração do Espírito Santo. Aos pregadores das missões populares, cabe lembrar que na regra bulada, no capítulo 9, Francisco dirige-se aos pregadores, onde diz: tenham linguagem examinada e casta, anunciando-lhe com brevidade de palavra os vícios e as virtudes, o castigo e a glória, porque o Senhor sobre a terra usou de palavra breve. Não cabe aos anunciadores do Evangelho incrementar a pregação com os princípios sociais, acontecimentos lúdicos e, no entanto, tirar o foco de Cristo e auto-tornar-se exemplo e referência na meditação das Sagradas Escrituras. A Igreja Romana, sob os auspícios do Quinto Concílio de Latrão, já previa a necessidade e a estabilização das missões na Igreja Romana. E nós, capuchinhos, sempre a tivemos como o coração de nossa ordem, pois sempre buscou contribuir com a Igreja Romana em sua necessidade de evangelizar os povos. De forma específica, a atividade missionária capuchinha tem sua identidade a partir da relação próxima e fraterna com o povo. A missão torna-se parte importante da nossa espiritualidade. O missionário capuchinho deve ser um homem todo apostólico e doutrinal, pois deve crer com o coração para ser justo e com a boca confessar para ser salvo. As primeiras constituições, elaboradas e aprovadas em Roma, durante o capítulo geral que teve lugar no convento de Santa Eufêmia, trata a respeito da missão, quando diz que o objetivo missionário é claro, a conversão dos infiéis. Tal objetivo estava embasado em 3 aspectos: o exemplo missionário de Francisco, a exaltação da glória de Deus por meio do martírio e a salvação dos povos. O missionário, inflamado de tamanho ardor, deve submeter-se ao juízo dos superiores, para que tenham a licença e a bênção para o árduo ofício, pois estes deve-se assegurar da idoneidade do candidato quanto à humildade e o zelo de sua fé, pois a missão dispõe de regiões formadas por dualidades heterogêneas, seja pelo perigo, seja por infiéis dóceis e fáceis de aderir à fé. A pregação dos frades deve ser sempre precedida da meditação e a vida de oração, para que estes expurguem das reflexões as vãs e inúteis questões e opiniões sociais, prevalecendo a sutileza e a simplicidade, exortando aos infiéis a fazer penitência e aproximar-se do reino dos céus.
promovendo a difusão da fé e da vida de fé, sendo fiel ao Evangelho e à Igreja. Ao trilhar um caminho de atualização e inovação, nossas constituições, em suas diversas adaptações, têm conservado o espírito genuíno, buscou precaver os frades da falta de espiritualidade e de um franciscanismo fora da transparência e da autenticidade, para que os mesmos vivam com simplicidade, alegria e veracidade a sua consagração. As Constituições, no capítulo 12, inicia apresentando a missão da Igreja recebida do seu próprio esposo. Desta forma, nos convida a ser anunciadores do advento do reino, tendo como características peculiares a minoridade e a itinerância. De outra forma, não será possível manifestar aos povos a atividade missionária da Igreja em sua peregrinação universal. Cabe deixar para trás, em nome da autenticidade, os costumes e os gostos de outrora, conformando-se com a nova situação histórica, religiosa, social e cultural, colocando-as à luz do Evangelho por nós anunciado. A necessidade missionária da Ordem frente aos CPOs. Sob os auspícios do Concílio Vaticano II, 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965, que visava oferecer uma possibilidade de suscitar a todos os homens pensamentos e propósitos de paz, provenientes das realidades espirituais e sobrenaturais, da inteligência e da consciência humana, iluminadas e guiadas por Deus, Criador e Redentor da humanidade. Pouco tempo depois da finalização do Concílio Vaticano II, nossos confrades buscaram em sua obediência ao Sumo Pontífice e à Igreja Romana, de forma imediata, atender aos pedidos que interpelavam a todos. Desta forma, o terceiro CPO aconteceu na Suíça em 1978 com a temática A Vida e a Atividade Missionária, com a missão de favorecer a todos um precioso instrumento para renovar uma dimensão importante de nosso serviço de evangelização. Já o quinto CPO, realizado na cidade de Garibaldi, em 1986, abordava a temática A Nossa Presença Profética no Mundo, Vida e Atividade Missionária. Veio nos lembrar da inseparável unidade entre a vida e a ação, e que elas devem dar-nos uma visão profética, com sincero empenho de vida e com grande abertura para o futuro. A atividade missionária capuchinha, no contexto eclesiológico, deve manifestar a essencialidade da mensagem evangélica, apresentar Jesus como realidade determinante para o indivíduo e para a sociedade, de uma maneira crítica e construtiva. A evangelização só pode ser completa se é precedida de um elemento fundamental de nossa espiritualidade, a contemplação. Exorta-nos ainda, enquanto frades, a ter um cuidado especial quanto aos equívocos e aforismos sociais, mantendo nossa opção primeira, Cristo Senhor, tendo consciência que, ao assumir partidos, somos colocados no número daqueles que dividem e dispersam o rebanho do Senhor. A nossa postura frente às ideologias partidárias deve tão e somente criar consciência e diálogo com as ideologias, como São Francisco de Assis, apesar dos sistemas adversos do seu tempo, foi visitar o sultão e depois esperar que os mesmos sejam capazes de aprender com a história, isto é, com seus próprios erros e de desenvolver uma interpretação mais adequada do homem e do mundo. A contribuição específica da atividade missionária do capuchinho realiza-se mediante a coerência pessoal e comunitária, como o nosso carisma de irmãos menores, que consiste em encarnar existencialmente o Evangelho,
revelando com alegria e simplicidade o amor do Pai para com todos os homens. Devemos ser autênticos para sermos acreditáveis. Os nossos missionários capuchinhos, a partir da nossa Santa Reforma, visa que nossas fraternidades sempre nasceram da configuração à cruz e alicerça-se na comunhão e no silêncio, entregando-se por inteiro a Deus na meditação, onde encontravam as razões precisas para se doarem aos irmãos. Como prescreve a regra seráfica, os que se sentiam impelidos pelo desejo missionário, principalmente em auxiliar a Santa Sé, davam valiosa contribuição de restauração católica por meio da pregação e das catequeses. A vocação missionária só pode ser provocada e amadurecida à luz da inspiração divina, que gera e forma no coração do missionário o amor pela salvação de toda a nação, através de uma vida sinceramente cristã e caso as devidas circunstâncias permitam, uma pregação pautada nos mistérios da fé e um convite exortativo a entrar na igreja pelo santo batismo. Embora muitas missões se realizassem com êxito e outras com fracasso, foi necessário a criação de um colégio de missionários no governo de Frei Bernardo de Anderman, em seus 24 anos de governo como ministro-geral. Isto para que os ministros do Evangelho pudessem adquirir formação e instruções precisas, como a necessidade de aprender línguas e de ter uma preparação completa, espiritual e pastoral, que tinham como princípio estender a fé. As missões populares sempre teve grande importância para a ordem e para a plena realização do apostolado dos frades, frente aos incrédulos e descrentes. Este meio de itinerância, a missão volante, exigia dos missionários devida preparação, pois o método empregado variava segundo as nações e as províncias. Porém, havia certos caracteres comuns que davam às missões capuchinhas uma fisionomia própria. Para lograr essa uniformidade, foram regulamentos práticos que chegaram até nós. Estes regulamentos previam instruções doutrinais e esquemas de como deveria proceder o sermão, com aspectos morais embasados na oração mental. E isto era passado para todas as pessoas que estavam inseridas na mística missionária. Dava-se conferência especializadas para crianças, jovens, adultos e mulheres. E com frequência praticava-se um retiro de 4 dias para grupos seletos, ao longo da missão. Também dava-se, conforme a região, procissões de penitência, rosários públicos, ereção de várias cruzes nos terrenos mais elevados, próximo ao povoado. A missão lombarda e a estabilização no Maranhão. Os capuchinhos tiveram presença no Brasil em 1612, primeiramente com os frades missionários da província de Paris. Depois foram substituídos após a derrota dos franceses em Guaxinduba. Os portugueses, porém, há também os desejos dos portugueses que foram ofuscados pelos missionários parisienses. Contudo, os frades italianos ganharam mais respaldo com os portugueses, pois pertenciam a uma nação fraca, politicamente dividida, enquanto os parisienses já pertenciam a locais de impérios e que gerava desconfiança e apreensão com os missionários. Em 1705, os frades
os frades da província de Paris foram substituídos pelos capuchinhos italianos. Frei Carlos de São Martinho Oleário, ao chegar no Maranhão em 1893, busca com grande fervor de espírito obedecer primeiramente à Igreja Romana, em realizar as missões no meio dos nativos, transformando-os de aldeias pagãs a aldeias cristãs. Em todo esse território, nossos primeiros capuchinhos lombardos, diante dos pequenos povoados e com as longas distâncias, esforçavam-se no desdobramento das atividades e buscaram incessantemente desempenhar os ministérios sagrados e uma extrema doação em prol do povo de Deus. A pregação de lugar em lugar era o meio itinerante de beneficiar o povo e de suprir a necessidade nos sermões e florestas maranhenses e paraenses. A província Nossa Senhora do Carmo cultivou, gerou e regou o solo maranhense com o sangue dos mártires de Alto Alegre, Maranhão, em 1901, com o ataque organizado dos índios, destruindo a missão e a colônia de São José da Providência. O massacre veio amadurecendo em consequência das relações entre os missionários e os índios, que tinham momentos de dificuldades e tensões, entre os quais adquirem a relevância particular as vicissitudes do índio caboré, educado em ambiente religioso e com a formação cristã. Grandes missionários lombardos testemunharam com a vida e com o exemplo a santidade de uma vida devotada e totalmente consumida por amor a Cristo. Entre eles está Frei Daniel de Samarate, configurado a Nosso Senhor no sofrimento corporal pela hanseníase. Frei João Pedro de Sexto São João, fundador das Irmãs Missionárias Capuchinhas. Frei Alberto Beretta, o santo de Grajaú, por sua dedicação e assistência médica e espiritual ao povo do interior. Além destes, temos ilustres figuras que morreram com grande fama de santidade e que não mediram esforços para dar continuidade à missão. Mesmo sobrecarregados com pesado fardo, não hesitaram em entregar-se por inteiro ao povo e à Igreja. Nosso modo de missionar nos dias atuais, conforme as diretrizes pastorais. Nos tempos atuais, a Igreja presente no Brasil, através dos pastores legítimos, nos conscientiza a viver a ação missionária pautado nos princípios cristológicos, que chama, convive e envia-nos para que todos os povos possam conhecer a Boa Nova. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, entre os anos de 2019 a 2023, possui como ideal buscar mostrar a nossa vocação de anunciadores da palavra como missionários e promotores da paz. Embora a nossa ordem tenha suas características próprias para exercer o ministério da missão, somos incorporados nas realidades locais e eclesiais pelo voto de obediência. Esta ação evangelizadora, prevista para realizar-se dentro de um quinquênio, prevê que a missão seja realizada a partir de 4 pontos: palavra, pão, caridade e ação missionária. A partir do encontro com Deus, da palavra e da experiência de vida fraterna, as pessoas são introduzidas no processo de iniciação à vida cristã. O itinerário da iniciação à vida cristã é fundamentado na palavra de Deus e na liturgia. Ela conduz à escuta da palavra, à oração pessoal e ao compromisso comunitário e social, características também já abordados em relação à nossa história como missionários capuchinhos. O aspecto do pão, enraizado no exemplo dos primeiros cristãos, que expressavam sua comunhão sobretudo com a Eucaristia, nos mostra que a comunidade dos discípulos missionários é também sustentada pela oração, enraizada na palavra de Deus. Dentre tantos pormenores,
destaca-se que o agir não substitui a oração. É preciso superar a ideia de que o agir já é oração. A caridade, serviço à vida plena, pois amar a Deus exige de nós amar sua semelhança, o próximo. Sem caridade, a oração não é cristã. A ação missionária. Aspecto final da ação evangelizadora. Mostra que a missão é intrínseca à fé cristã. O querigma, ou seja, o cerne da mensagem cristã, não pode ser pressuposto, nem mesmo entre os membros da própria comunidade, pois uma profunda crise de fé atingiu muitas pessoas. Ao exemplo de Cristo, os apóstolos e os missionários que deram continuidade à evangelização dos povos superaram as dificuldades que advêm da promoção do Evangelho como recondução a Jesus Cristo. Encorajados no estímulo do Senhor, que antes de ascender aos céus nos comunicava: não tenhais medo, somos convocados a pregar a todos os povos, pois tudo isso consiste no convite visível de toda a teofania. Além de ser a frase que Jesus ressuscitado profere aos seus discípulos em todos os momentos que se fazia presente no meio deles, como em Pentecostes, quando dotou-os de dons inefáveis, conforme a necessidade de cada um. Tertuliano nos diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Assim, sustentaram e sustentam a Santa Igreja de Deus em sua missão. São bem-aventurados porque, perseguidos e insultados, encarcerados, não apostataram a fé, não deixaram abater o ânimo, conservaram o rosto impassível como pedra, porque sabiam que não sairiam humilhados, pois exerceram seus ministérios com heróica fidelidade a Cristo. Nossa ordem, marcada pela dimensão missionária, desde o início, teve grande apoio de seus frades, que restauraram a fé católica em diversos países, exerceram serviços braçais em nome do povo e lutaram por seus direitos. Vivemos ao longo de nossa valiosa história com plena obediência à Santa Sé e à Igreja local presente no Brasil, que buscou, de acordo com as necessidades emergentes, suprir e chegar a todos os povos, e que os mesmos possam conhecer a verdade, o caminho e a vida que emana da palavra salvífica, que permanece sempre atual. E com a Igreja estamos nós, indignos frades, nos adaptando, buscando novos meios para buscar em tudo servir a Deus e ao povo sedento da verdade divina, convergindo com ânimo neste itinerário, sendo auxílio na caminhada daqueles que se decidem consagrar ao serviço, correspondendo aos apelos de Cristo em favor do seu povo. Paz e bem.